Estou aqui para apresentar para vocês a nossa linha de produto e como a Amanda apresentou aí, quem quiser conectar, quem ainda não está conectado e quer estar conectado comigo aí no LinkedIn para que vocês possam estar recebendo aí as atualizações da nossa linha de produto, informações gerais do mercado de incêndio, por favor, conecte aí que vamos trocar aí as figurinhas para que a gente possa melhorar ainda mais esse segmento ou a segurança de incêndio aqui no Brasil. Obrigado, Amanda, por toda a introdução e vamos iniciar. Então, a ideia aqui, pessoal, é apresentar para vocês de uma maneira rápida e resumida a nossa linha de detectores de incêndio e suas aplicações. Esse material depois vai ser compartilhado com vocês, então, além das dúvidas, fiquem à vontade também em relação ao material que depois iremos compartilhar com vocês. A ideia aqui é que seja um bate-papo, ou seja, vocês vão, assim que vocês tenham uma dúvida, por favor, encaminhem no chat, só para organizar a gente vai responder no final, mas, por favor, interajam bastante que isso é importante para nós, ok? Bom, então, aqui nós temos uma agenda, né, para que vocês tenham uma ideia do que nós vamos apresentar. Então, por que um detector de incêndio da Bosch, as considerações e 5 boas razões para escolher Bosch como o seu provedor de segurança contra incêndio. 2, elevada confiabilidade. Nós vamos conversar um pouco sobre as características dos nossos detectores, como a detecção inteligente, a linha de detectores Avenar 4000, que nós vamos entrar em bastante detalhes, e as características aí únicas que os nossos detectores possuem. Toda a tecnologia embarcada, o processamento inteligente de sinal, a tecnologia de duplo feixe e a função e-smoke. E nós temos aí alguns cases de sucesso que nós iremos apresentar para vocês, onde já utilizam a nossa solução. Bom, o que você precisa considerar ao escolher detectores de incêndio? A confiabilidade é fundamental para salvar vidas e ativos, ou seja, os bens, seja o que está armazenado, seja a edificação, isso é muito importante. Os alarmes falsos interrompem as atividades comerciais. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente sabe que nós temos muitos alarmes falsos. A maioria deles por conta de interferências eletromagnéticas, alguns por grande parte também por falta de manutenção, limpeza, principalmente dos detectores, e isso gera uma série de transtornos. Aí a gente indicou alguns, geram custos devido às evacuações desnecessárias das pessoas, pode parar uma linha de produção no caso de uma indústria, e em alguns casos, se tiver uma repetição, as pessoas começam até a ignorar. Conheço casos que o pessoal simplesmente desliga o painel de alarme de incêndio devido à quantidade de alarmes falsos, deixando uma vulnerabilidade aí em relação ao sistema. Então, temos esse ponto. O que mais que nós temos aqui? Quanto mais rápido o incêndio for detectado, menos danos ele poderá causar. Então, principalmente, a gente tem a proteção à vida, e depois disso a gente tem a proteção dos bens. Então, quanto mais rápido a gente detectar, a gente já consegue, é mais fácil para ser combatido com extintor, com algum outro tipo de forma de extinção do incêndio, e com isso a gente reduz o risco aí, tanto para pessoas quanto para os bens do local a serem protegidos, a identificação. Se são necessárias, normalmente são necessárias ampliações e substituições de acordo com mudanças de layout, ampliações, entre outros. Então, é importante que o sistema consiga se adaptar de acordo com a necessidade do local. Então, a possibilidade de expansão, a possibilidade de alteração e suportar demandas futuras, já o que as tendências que vêm no mercado, isso também é importante. E planejar e manter um sistema de alarme de incêndio pode ser desafiador e demorado. Sim, realmente. Quanto mais assertivo ser o projeto, melhor será o sistema. Então, é, normalmente a gente escuta muito aqui no Brasil falar de copiar e colar projetos de diferentes aplicações, o pessoal apenas copia e cola, mas tem também a questão de fazer um projeto correto, analisar ambiente por ambiente, quais são os desafios de cada ambiente, quais são as necessidades de cada ambiente, para escolher o detector mais correto para cada local, para cada demanda. Ou seja, quando gerar um incêndio,
a carga de incêndio do local, quando gerar um incêndio, que tipo de elemento que ele gera com maior proporção? Gera mais fumaça, gera mais temperatura, gera mais gases gerados pela combustão? Temos que analisar tudo isso para que a gente possa identificar o melhor detector para cada ambiente. E nós temos também ferramentas aí para ajudar a, a planejar um sistema de uma maneira muito rápida e segura. Então, por que a utilização aí dos detectores Bosch? Elevada confiabilidade para uma detecção precoce e precisa, fácil instalação, manutenção e durabilidade, esses são pontos que nós vamos entrar em detalhes, muitos detalhes, amplo portfólio para todos os tipos de aplicação, então, basicamente, o nosso portfólio cobre todas as demandas do mercado, tem conformidade com todas as normas relevantes do mercado, então, nós atendemos os requerimentos normativos do nosso país, e o sucesso comprovado aí com vários cases de referência que iremos apresentar. Então, entrando em detalhe do primeiro ponto aí, elevada confiabilidade para uma detecção precoce e precisa. Porque não faz sentido, pessoal, o detector gerar alarme para toda e qualquer situação se não for um alarme real. Então, além de ser rápido, ele tem que ser preciso, ou seja, só detectar realmente quando houver um incêndio. Isso é um ponto muito importante. E como isso ocorre? O que tem por trás em relação à nossa solução? Então, aqui a gente tem a detecção precoce e precisa, aliada junto com a taxa mínima de falsos alarmes. Então, como a gente consegue tudo isso? A gente tem uma combinação aí de várias tecnologias. A gente tem inteligência artificial, um processamento inteligente de sinais através de padrões de incêndio que já foram analisados, armazenados, e eles são comparados através de um processador dentro do detector. Na hora que ele está medindo, ele já vai comparando com uma base de dados dentro do nosso detector, onde avalia se o que ele está detectando coincide ou não com um padrão de incêndio real ou de um falso alarme e simplesmente ele ignora. Além disso, a gente também tem uma linha de detectores que tem uma função chamada Dual Ray, ou duplo feixe, que nós temos dois LEDs na parte interna do detector, trabalhando em espectros de luz diferentes, onde eles conseguem medir a temperatura medir o tamanho das partículas e diferenciar, por exemplo, uma partícula de vapor de uma partícula de uma fumaça de um incêndio real. E com isso a gente consegue, por exemplo, colocar um detector de fumaça duplo feixe dentro de uma cozinha ou dentro de um estacionamento, locais onde, na maioria dos casos, o pessoal utiliza detectores de temperatura. Além disso, pessoal, nós temos a função e-smoke. O que é essa função? Além de aumentar a proteção do detector contra interferências eletromagnéticas que todos os ambientes possuem, ele também indica continuamente para o painel qual o nível que ele está medindo de interferência, que ele está sofrendo de interferência eletromagnética a cada segundo. Ele passa essa informação de maneira momentânea para o painel. Mas, Renato, dê exemplos de interferência eletromagnética que podem gerar falhas em sistemas de alarme de incêndio. Pessoal, uma lâmpada fluorescente com um reator pode gerar uma, uma interferência eletromagnética que pode gerar tanto falhas quanto falsos alarmes em detectores. Alguém, de maneira incorreta, utilizar parte da infraestrutura de incêndio para passar um cabo de AC 110, 220 volts, pode gerar interferências eletromagnéticas. Isso não poderia ser realizado de acordo com a norma, mas em alguns casos acontece. Isso também gera interferência eletromagnética. Alto-falantes geram interferência eletromagnética. Todo o sistema de rede sem fio gera interferências eletromagnéticas, entre muitos outros equipamentos. Então, essa função é super importante para que oriente a empresa que está fazendo a manutenção, que tem uma fonte de interferência eletromagnética incidindo naquele dispositivo e irá afetar o funcionamento dele correto, de uma maneira muito assertiva. E o Logic Sense, que faz parte daquele processo de combinação de curvas características de incêndio reais versus o que ele está medindo para que ele confirme se tem um alarme de incêndio ou não. Bom, quais são os benefícios?
protege as pessoas, evita danos materiais, garante a continuidade dos negócios e o ciclo de vida sustentável devido à sua durabilidade. Temos instalações aí onde são feitas as manutenções de maneira correta, que estão há 15 anos em funcionamento, 20 anos de funcionamento. Então, pessoal, é um sistema que, a partir do momento que é realizadas as manutenções de maneira efetiva, nós temos uma vida útil muito, muito elevada. Ok? Bom, pessoal, aqui a gente tem um pouco mais de detalhes sobre as características que eu comentei no slide anterior. Então, aqui nós temos os modelos dos nossos dispositivos, dos nossos sensores. Então, todos os detectores que tiveram a letra D indica que ele é duplo feixe. Então, nós temos o DO, que é duplo feixe apenas de fumaça, o DOT, que é duplo feixe de fumaça mais temperatura, o DOTC, que é o duplo feixe de fumaça, temperatura e gases químicos, e nós vamos ter em breve aí o DOTCO, que é, além dos gases químicos gerados pela combustão, nós vamos ter a possibilidade de medir também o monóxido de carbono nos ambientes para proteger as pessoas, como uma situação de estacionamento, por exemplo, no subsolo, onde pode ter um nível alto, elevado de monóxido de carbono devido aos escapamentos dos carros, etc. E a gente já viu nos noticiários aí alguns casos das pessoas dentro do carro entrarem em óbito devido aos gases. Então, aqui todos esses modelos dessa primeira coluna tem o processamento inteligente de sinal, duplo feixe, a função smoke, o endereçamento automático e manual. Pessoal, qual que é a diferença aqui entre endereçamento automático e manual? Todos os nossos detectores suportam ambos os tipos de endereçamento. O automático, você instala os detectores no circuito fisicamente e todas as chavinhas estão na posição 0. Na hora que você conecta o painel, você pede para o painel dar o comando dele fazer a varredura, ele vai endereçar os detectores de acordo com a posição deles no circuito. Ou seja, o primeiro vai ser o número 1, o segundo o número 2, o terceiro o número 3 e assim sucessivamente. Então, esse é o endereçamento automático. Para isso, é necessário ser um circuito classe A ou classe B sem bifurcações, sem as ramificações, ou T-TAP, como também é conhecido no mercado. Essa funcionalidade é muito importante e interessante para ser utilizado quando a empresa ela é responsável por todo o processo, desde a instalação até o comissionamento, porque daí você tem um mapeamento correto por onde os cabos foram passados, a sequência. Agora, quando nós temos várias empresas no processo, uma empresa apenas de infraestrutura, outra de cabeamento, outra para fixar os detectores, outra para fazer o comissionamento, a gente pode ter alguns problemas aí. Por exemplo, ao invés de num hotel, por exemplo, os cabos seguirem os quartos de um lado e depois retornar pelo outro, pode ser que seja feito um zigue-zague devido a algum problema de infraestrutura. E quando isso ocorre, é mais difícil de seguir essa sequência. Então, como aqui no Brasil é mais comum esse tipo de situação onde uma empresa terceira faz a parte de infraestrutura, uma outra empresa faz o comissionamento, normalmente se utiliza o endereçamento manual, onde nós temos aí as chavinhas, ao invés de colocar tudo na posição 0, nós temos aí o endereçamento de 001 até 254, daí dependente qual é a sequência que for instalada, o sistema vai identificar de acordo com o endereço nele atribuído. Depois nós temos aí os detectores somente de fumaça e temperatura, onde vocês podem ver que tem todas as funcionalidades, exceto a função do array, o duplo feixe, que nós comentamos. E nós temos aqui o detector apenas de temperatura, da mesma maneira, tem todas as funcionalidades, exceto o duplo feixe. Então, pessoal, apenas para ficar claro para todo mundo, nós temos uma linha de detectores que tem todas as funcionalidades, exceto o Dual Array, como vocês podem ver aqui, o duplo feixe que consegue diferenciar o tamanho das partículas, e nós temos uma linha específica que tem essa funcionalidade. Então,
90, 95% dos casos, normalmente são utilizados os detectores tradicionais, vamos dizer assim, com todos os diferenciais que nós temos, smoke, o ISP, que é o processamento inteligente intestinal, e em ambientes específicos, onde são mais desafiadores, como uma cozinha, uma copa, um estacionamento, entre outros locais, a gente utiliza ou recomenda a utilização dos detectores do Array para ser mais assertivo no caso de incêndio e a menor possibilidade de um falso alarme. Então, como a gente já comentou, aí a gente tem detalhes sobre o processamento inteligente de sinal através dos algoritmos aí de mais de 5.000 padrões de incêndio. O Dual Array, o duplo feixe, nós temos um LED vermelho e outro azul que ajuda distinguir o tamanho das partículas, como eu comentei, e com isso nós temos uma maior precisão e um menor risco aí de falsos alarmes. E o smoke, que é a robustez aí contra interferências eletromagnéticas aí que podem ser gerados por várias fontes. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Coloquem aí no chat, fique à vontade aí para questionar. Bom, características únicas aí que nós temos nos nossos detectores. Melhor compatibilidade com versões anteriores do mercado. O que a gente quer dizer aqui com essa função, pessoal? Existem fabricantes no mercado que lançam novas linhas de produto e essas novas linhas de produto não são compatíveis com as versões anteriores. Nós temos uma linha de detectores que foi lançada na década de 90, 1990. Muitos de vocês, acredito eu, nem tinham nascido ainda, que são compatíveis com os painéis que nós comercializamos hoje, em 2023. Então, clientes que têm instalações desde da década de 2000, que foi quando a Bosch entrou no mercado brasileiro, e é necessário fazer uma substituição do painel ou ampliar o sistema, é possível utilizar um painel modelo 2023, monitorando dispositivos da década de 90 da década de 2000, sem a necessidade de nenhum módulo adicional. Basta utilizar os mesmos módulos que nós temos hoje disponíveis. Então, isso, para muitos clientes finais, para vocês, integradores, distribuidores, é muito importante essa retrocompatibilidade. Porque o investimento de um sistema de alarme de incêndio não é baixo, e passados 5, 10 anos, você precisar ter uma ampliação no seu sistema, você precisar uma substituição devido a algum problema, vazamento de água ou qualquer coisa. Olha, e o fabricante simplesmente dizer, essa linha saiu essa linha foi descontinuada e você não tem reposição, é muito complicado. Outro ponto, o nosso sistema atual já está habilitado para IoT, que é a internet das coisas. Você consegue conectar ao painel de alarme de incêndio e monitorar detalhes do status de cada um dos detectores. Tanto para manutenção, ser uma manutenção efetiva, quanto para a previsão de falhas. E isso tudo já está disponível. Nós temos aqui os algoritmos baseados em inteligência artificial na detecção de incêndio. Nós vamos ver aí dispositivos que já trabalham com inteligência artificial. Nós temos uma válvula para facilitar a limpeza da câmara de detecção de cada detector pontual de fumaça. Vocês que trabalham nessa linha, nesse segmento, vocês sabem o quão complexo é fazer a limpeza de um detector. O detector normalmente está instalado num pé direito elevado, você tem que tirar o detector, na maioria dos casos, desmontar o detector como um todo, fazer a limpeza, remontar e colocar no local. Isso daí gera um tempo absurdo para cada dispositivo, além do grande risco aí de danificar o dispositivo. Se ele já está instalado há um tempo, do plástico estar ressecado, você quebrar uma travinha, danificar o detector e ter que substituir. Nós vamos entrar em mais detalhes sobre esse processo facilitado que nós temos em relação à limpeza dos detectores. Nós temos um detector que nós chamamos de invisível, porque ele fica embutido no teto e ele se adapta à cor do ambiente. Ele tem um design aí atemporal e uma função muito importante, não só para a questão de estética, mas também em ambientes onde é muito desafiador em relação à sujeira. Toda a tecnologia
desenvolvida nos sensores é própria Bosch. Então, a Bosch vocês conhecem em vários segmentos, ferramentas elétricas, automotivo, entre outros. A Bosch é um dos maiores empresas em relação a patentes no mundo. Tem uma média aí de 20 a 25 patentes registradas por dia no mundo. Então, nós temos tecnologias inovadoras que até outros fabricantes utilizam tecnologias que foram desenvolvidas pela Bosch. E o serviço otimizado por meio de monitoramento e análise profunda de dados, que está muito vinculado aí ao IoT, que eu havia comentado anteriormente. Nós vamos ver essas funcionalidades aí um pouco mais adiante. Desculpa, pessoal. Continuando aqui, fácil instalação, manutenção e durabilidade. Então, nós temos aqui, em todos os detectores, nós temos um LED central, onde é possível visualização em 360 graus. Isso facilita bastante a questão de instalação, identificação onde está tendo uma falha ou não. Muitos detectores, o mercado tem 2 LEDs, um de cada extremo na lateral dele, ou até mesmo um LED só numa das laterais. Em alguns momentos, a gente, dependendo da situação, a gente não consegue visualizar o LED, não saber o status dele. Uma outra coisa importante da nossa linha de produto também é que o nosso LED de funcionamento pode ser desabilitado. Então, a gente sabe que em hotéis, hospitais, a questão do LED piscando pode incomodar os hóspedes ou os pacientes. Então, de maneira padrão de fábrica, os LEDs de indicação de funcionamento piscar em verde, ele está desabilitado e você pode habilitar ou não de acordo com a necessidade de cada local. Isso ajuda bastante em várias situações. Nós temos aí a válvula de limpeza que eu comentei, que facilita bastante a questão da manutenção dos detectores. E para isso eu vou compartilhar aqui a minha tela com o manual. Então, para que vocês possam entender aqui, pessoal, como funciona, todos os nossos detectores de fumaça possuem essa válvula aqui, basta você retirar ele da base, ele possui essa válvula. Essa válvula é muito similar a uma válvula de uma bola de futebol, de basquete, onde você injeta ar comprimido através dessa válvula aqui, e o desenho da câmara ótica aqui proporciona que toda a sujeira saia através do ar comprimido injetado através dessa válvula. Renato, mas que ar comprimido que eu utilizo? Aqui eu coloquei no Google só para que vocês possam ver. Existem várias opções no mercado de latas de ar comprimido disponíveis no mercado. Essa é um ar comprimido que normalmente o pessoal utiliza na limpeza de notebooks, de PCs. Então, é um ar comprimido. Basta você, através desse canudinho aqui, você inserir dentro daquela válvula 2 segundos de ar comprimido já é suficiente para fazer a limpeza do detector. Então, aqui você já vê a facilidade que nós temos aqui da limpeza do detector, não sendo necessária ter que desmontar toda a câmara ótica e todos os problemas que a gente já citou. Uma outra coisa interessante que eu gostaria de mostrar para vocês é que muitos fabricantes, você tem dificuldade de identificar qual é o modelo do dispositivo apenas olhando para ele. No caso aqui dos nossos detectores, eles têm anéis coloridos na extremidade, próximo do LED aqui, onde você consegue identificar. Então, os detectores que não têm nenhuma cor, eles são de fumaça. Se eles são de fumaça duplo feixe, eles têm 2 anéis na cor cinza, aqui está cinzento porque é português de Portugal. O detector que é só de temperatura, ele tem um anel vermelho. O detector que é combinado fumaça e temperatura, ele tem um anel preto. E quando é duplo feixe, nós temos 2 anéis. Nesse caso aqui, duplo feixe óptico térmico, temos 2 anéis pretos. E duplo feixe com temperatura e gases químicos, nós temos 2 anéis amarelos. Então, não é necessário você subir, tirar o detector da base para poder identificar qual é o modelo do detector. Voltando aqui à apresentação, feito para durar. Testado além das especificações dos nossos laboratórios de incêndio. Então, nós temos a fábrica desse detector em Portugal. Lá, todos os detectores são testados individualmente, tem uma câmara
de teste homologada pela VDS, que é um dos órgãos de certificações mais importantes da Europa, onde 100% dos detectores são testados dentro dessa câmara logo após a produção. Então, mais uma vez, eles são feitos para durar. Se forem realizados as manutenções, as limpezas necessárias de acordo com a indicação da norma, os detectores podem durar aí facilmente 10, 15, 20 anos. Falando agora um pouco mais sobre o nosso portfólio. Até agora a gente focou muito nos detectores pontuais, só que nós temos outros detectores e vamos conversar sobre eles agora. Então, os detectores que nós mais falamos até agora, ou basicamente só falamos sobre eles, são os detectores Avenar 4000, onde nós temos aí 9 opções, 9 modelos diferentes, conforme a gente já comentou. Nós temos aqui o detector invisível, que é esse cara aqui, que pode ter até 16 opções de cores. Aqui a gente está vendo em azul. Ele fica embutido no teto, ele fica apenas a meio centímetro abaixo do teto. Me parece muito uma luminária ou um alto-falante, então ele fica imperceptível, por isso que a gente colocou esse nome comercial aí como invisível. Ele está disponível tanto na versão endereçável, que só funciona com os nossos painéis, quanto na versão convencional, que pode ser utilizada aí com qualquer painel do mercado. Temos detectores de duto de ar-condicionado. É uma solução que não é muito utilizada aqui no Brasil, mas fora é muito utilizado principalmente para hospitais, prédios comerciais, onde essa caixa aqui fica instalada do lado de fora do duto de ar-condicionado, e nós temos tubos de amostragem que são inseridos dentro do duto de ar-condicionado para que o detector possa fazer a verificação se existe fumaça ou não dentro do sistema de ar-condicionado, e caso sim, normalmente existe uma configuração. Alarme de incêndio nesse detector desliga o sistema de ar-condicionado para evitar que a fumaça se propague para todos os ambientes. Além disso, nós temos os detectores de aspiração. Também temos tanto na linha convencional quanto na linha endereçável. São indicados aí para data centers, câmaras frias, centros logísticos, entre outras aplicações. Bom, além disso, nós temos os detectores lineares de fumaça, os beam detectors, onde nós temos aqui a versão onde nós temos o emissor e receptor em uma peça, e do outro lado nós temos o prisma aí para reflexão. Então a infraestrutura é necessária apenas para um lado. Nós temos o detector linear de temperatura, onde ele identifica tanto a temperatura fixa, quanto a detecção por termométrico, que seria a variação brusca de temperatura num curto espaço de tempo, normalmente entre 8 a 9 graus. Nós temos detectores de chama. No caso aqui, nós temos no nosso portfólio a nível América Latina, temos tanto para ambientes tradicionais quanto para ambientes classificados. Aqui no Brasil a gente não tem ainda para ambiente classificado devido à certificação, mas estamos trabalhando nisso. E por fim, nós temos aí a Aviotec, que é a nossa solução de detecção de chama e fumaça por vídeo. É uma câmera que para nós é um detector que faz análise de vídeo dos pixels para avaliar se o ambiente tem ou não incêndio através de fumaça ou chama, tanto para ambiente interno quanto externo. Entrando agora em mais detalhes aí de cada uma das linhas, no caso dos detectores Avenor, a gente já conversou muito sobre ele, então é uma combinação de confiabilidade, desempenho e detecção com todas as funcionalidades. Disponível não só fumaça e temperatura, mas as opções multissensores. Então a gente tem fumaça e temperatura combinados, fumaça, temperatura, sendo que fumaça é duplo feixe, e nós temos aí a possibilidade também de ter fumaça, temperatura e gases químicos com duplo feixe. Então é importante, quando existe uma especificação, o pessoal indica detector multissensor. Algumas pessoas têm a impressão que tem que ser o mais completo, tem outros que têm a impressão que tem que ser o mais simples, só fumaça e temperatura, ou duplo feixe. Então é importante a gente saber detalhes do que está sendo solicitado num projeto, para que a gente possa ter a melhor solução em relação ao custo-benefício. Além
do processamento inteligente de sinal, que a gente já falou várias vezes, o duplo feixe, a robustez em relação à interferência eletromagnética, que é o grande diferencial aí dessa linha, além das demais funcionalidades. Os detectores invisíveis. Como vocês podem ver aqui, e eu já comentei, tem até 16 opções de cores. Ele fica embutido no forro. Como vocês podem ver, a limpeza dele é super simples, através de um pano qualquer, você passa no detector, ele é totalmente plano e liso, super simples e rápido para fazer qualquer limpeza. Esse detector está disponível em duas versões, uma versão só de fumaça, uma versão multissensor fumaça e gases químicos. Quando a gente fala sobre o sensor somente de fumaça, é um dos sensores que tem a maior classificação de proteção IP do mercado, a IP53, o IP54, preciso confirmar, porque não tem nenhuma abertura. Daí muitos de vocês podem pensar, Renato, mas se ele não tem uma abertura, como que é a câmara ótica dele? Enfim, aqui vocês podem ver duas aberturas aqui, ou dois... como que eu posso dizer aqui? Tem duas aberturas aqui que vocês podem ver e uma abertura aqui. Aqui não estão abertos, tem um acrílico na frente, mas aqui são dois emissores e um receptor. Eles estão em um determinado ângulo, que a partir do momento que a fumaça chega a 3 centímetros abaixo do detector, ele cria essa câmara ótica virtual no próprio ambiente. E daí começa a reflexão da luz, da mesma forma que ocorre com uma câmara dos detectores tradicionais, e se a intensidade da luz refletida no receptor coincidir com o nível de requerido para incêndio, nós temos o alarme. Esse detector tem dois emissores e um receptor de um lado e dois emissores e um receptor do outro lado, de maneiras opostas instalados, justamente para combinar. Somente se os dois detectarem que nós teremos um alarme. Nós temos ele na versão branca, que não pode mudar de cor, e nós temos ele na versão transparente, no qual ele tem 16 opções de cores. Então, em ambientes onde a estética é muito importante, o teto é vermelho, colocar um detector branco não faz sentido. O teto é preto, colocar um detector branco não faz sentido. Ele fica muito destacado. O pessoal de arquitetura reclama, vocês sabem bem disso. Então aqui a gente tem 16 opções de cores para ficar o mais imperceptível possível nesses tipos de ambiente. Aqui o detector de duto de ar-condicionado. Essa é uma parte importante aí, onde você não pode colocar um detector diretamente dentro do duto de ar-condicionado, porque a velocidade do fluxo de ar é muito elevada. O detector precisa ter aí, para poder fazer análise, uma velocidade do ar entre 1 a 20 metros por segundo, a velocidade do ar. Então, como eu disse anteriormente, essa caixa é instalada do lado de fora do duto de ar-condicionado. E aqui a gente está vendo aqui esses dois pontos pretos aqui, são tubos de amostragem. Um é inserido diretamente dentro do duto de ar-condicionado. Ele tem orifícios parecendo uma flauta que capta todo o ar que está passando pelo duto e traz até dentro dessa caixa aqui, para que o detector possa analisar dentro desse limite que ele possui. E depois nós temos um outro duto aqui apenas para o ar retornar para o duto, para que tenha essa circulação. Então aqui a gente tem, inclusive, uma abertura aqui para também ver o status do detector, e tudo isso é monitorado pelo sistema. Inclusive, a abertura dessa tampa aqui, existe um tamper, caso ela seja aberta por alguém, vai ser identificado no mesmo momento pelo painel e ser reportado uma falha aí de violação. Esse modelo aqui está disponível apenas na versão endereçável. Nós temos aí algumas opções também na versão convencional, mas esse modelo específico aqui é só na parte endereçável. Detector de duto de ar-condicionado, de expiração. Então aí nós temos uma linha no qual temos tanto para pequenos ambientes, por exemplo, um data center de até 400 metros quadrados, já é muita coisa, mas nós temos um modelo aí que suporta de 1 metro quadrado até 400 metros quadrados, e depois nós temos modelos aí que suportam cada duto 2.500 metros quadrados, e modelos que suportam 2 dutos aí chegando a 5.000 metros quadrados. Então, dependendo do tamanho,
da aplicação. Por exemplo, em data centers, normalmente esse de até 400 metros quadrados atende. Agora, quando a gente está falando sobre uma câmara fria ou um centro logístico, a gente aí utiliza detectores com uma maior área de cobertura, por exemplo, esse de 2.500 metros quadrados ou com 2 dutos aí que suporta 5.000 metros quadrados. Eu não sei se todos aqui conhecem a tecnologia de sistema de aspiração, mas só dando uma visão geral para todo mundo. Então, dentro dessas caixas aqui, essas caixas têm mais ou menos o tamanho de uma caixa de sapato, tem um ventilador que fica girando no sentido inverso, aspirando ar, e dele sai uma tubulação de PVC em geral, onde tem orifícios, como se fosse uma flauta novamente, que fica fazendo a amostragem do ar, retirando partículas aí do ar que tem no ambiente e analisando se tem fumaça ou não. Então, é um detector super ativo. Então, esse ar é captado por esses orifícios, chega até essa caixa, além do ventilador gerando sentido inverso aí aspirando ar, existe um detector, um módulo detector super sensível aqui, que pode detectar que caso tenha fumaça, ele irá detectar. Esse sistema de aspiração pode ser até 600 vezes mais sensível do que um detector pontual. Então, em ambientes, mais uma vez, como o data center, onde a detecção mais rápida possível reduz o risco de danos no equipamento, parar um data center, é muito utilizado esse tipo de equipamento. E também ele tem uma série de funções, parte das funções que a gente já conversou sobre os outros sensores, ele tem a função endereçável, a versão endereçável, que pode ser configurada totalmente através do software. E tem isoladores de curto-circuito em todos os nossos dispositivos endereçáveis, é um ponto que eu não tinha comentado ainda, então a norma brasileira normalmente pede aí um isolador de curto-circuito a cada 20 dispositivos, ou se você tiver menos de 20 em cada pavimento, você precisa ter um isolador de curto-circuito, e todos os nossos dispositivos endereçáveis já têm um isolador de curto-circuito na entrada do circuito e na saída. Então, o nível de segurança que o nosso sistema provê para o cliente é muito superior, no mínimo 20 vezes maior do que uma solução tradicional, que normalmente é um módulo externo que o pessoal coloca o mínimo possível de acordo com o requerimento da norma. Então, esse é um ponto importante também. Um outro ponto que é importante no sistema de aspiração especificamente é a questão de quando tem um orifício ou mais obstruídos devido à sujeira, etc. Ele faz esse monitoramento e indica a falha quando ocorre uma ruptura ou uma obstrução aí da tubulação. Quando a gente fala de detectores lineares, né, a gente sempre pensa aí em ambientes grandes, como uma igreja, um ginásio, um museu, entre outros locais. A gente só precisa validar essa informação, porque o detector linear de fumaça ele tem diversas aplicações, mas ele tem, não que ele tenha limitações, mas é que a própria característica do ambiente pode tornar o detector de linear pouco efetivo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, pessoal. Hoje a gente tem centros logísticos cada vez mais altos, então a gente tem de 15 metros, 20 metros, 30 metros. Se a gente colocar detectores lineares apenas a 30 metros de altura, eu digo para vocês que grande parte dos incêndios que existe o risco de acontecer naquele ambiente não vai ser detectado, porque dificilmente a fumaça vai chegar a esse nível. Então, em ambientes que você tem um pé direito aí, de acordo com o que está indicado na norma, ok você utilizar o detector linear, ele é super efetivo. Agora, quando o pé direito é muito elevado e você não pode colocar diversos níveis, a gente tem que avaliar se realmente faz sentido colocar o detector de fumaça linear ou não, ou se a gente tem que fazer uma combinação de outras tecnologias, seja ela aspiração, seja ela a detecção por imagem, e a gente verifica isso. A partir do momento que a gente utiliza o detector linear de fumaça, a gente tem aí nesse detector uma ajuda super importante da calibração, do alinhamento através de um feixe de luz, facilita bastante o alinhamento. Ele tem uma função muito interessante que é normal, quando a gente instala o detector na infraestrutura do prédio,
tem dilatações, tem movimentações normais da edificação, e ele faz essa compensação de maneira automática, minimizando aí o risco de falhas e falsos alarmes que ocorrem muito com detectores lineares. E um outro ponto importante também é uma função de cancelamento de luz. Como o detector ele precisa enxergar a luz, tem alguns espectros de luz aí que podem interferir no funcionamento dele. Por exemplo, a luz solar incidindo diretamente nele, uma lâmpada, dependendo do tipo de lâmpada que tiver no local, se a iluminação incidir diretamente na cabeça de detecção, aqui onde tem um emissor e receptor, pode gerar falhas. E ele tem essa funcionalidade aí de cancelamento. Ele compensa os altos níveis aí de iluminação solar e artificial, reduzindo aí alarmes falsos e falhas. Bom, aqui nós temos o detector linear de temperatura. Então, a partir dessa caixa aqui, sai um circuito de até 500 metros com um cabo. Nós temos 3 tipos de cabo, um para o ambiente interno, sem iluminação solar, outro já com uma malha de ferro, outro para um ambiente totalmente externo, com incidência de luz direta, e ele faz um monitoramento. Ele tem vários ranges de uma faixa muito grande de ajuste de sensibilidade de temperatura de alarme e temperatura de alarme por temperatura fixa e termovelocimétrico. Então, esse tipo de detecção é muito utilizado em correias transportadoras, bandejamentos de cabos, túneis, entre outras funcionalidades. Ele é muito simples para comissionar e para fazer a instalação. Então, é um item novo no nosso portfólio, está disponível a partir agora do mês de abril, e temos certeza que ampliará ainda mais o leque de opções da utilização da nossa solução. Aqui nós temos os detectores de chama, conforme a gente já comentou. Então, como vocês podem ver aí, nós temos a nível América Latina os detectores para ambientes classificados. Temos aí os tipos de zonas para isso. Estamos fazendo o processo aí de certificação local para que a gente possa vender aqui no Brasil também. E ele é muito utilizado aí em ambientes, indústrias químicas, indústrias em geral, onde a carga de incêndio pode gerar incêndio onde não gera uma luz, uma chama visível. Ou é muito rápida, não existe fumaça antes, é simplesmente a chama. Então a detecção tem que ser rápida no local. Então por isso é utilizada aí os detectores de chama são tão importantes. Então a gente tem um baixo risco aí de alarmes devido aos comprimentos de onda, porque ele faz um monitoramento aí, um cruzamento das informações entre vários comprimentos de onda que ele monitora. E ele tem também uma função muito importante que, mesmo que a lente, porque é um detector de chama, ele é como se fosse uma câmera, ele precisa enxergar. Mesmo com uma camada de óleo, poeira e vapor, ou gelo, né, em algumas situações, ele consegue detectar. Aqui, pessoal, nós temos a Viotech, que é a nossa solução baseada de detecção de incêndio baseada em vídeo. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar de vários webinars que nós fizemos focado nessa solução. Então, é uma solução no qual nós aplicamos em ambientes desafiadores. O que é um ambiente desafiador? Um pé direito muito elevado. O que é um pé direito elevado, Renato? A partir de 7, 8 metros já é um pé direito elevado para os outros tipos de detecção, quando a gente não consegue colocar detecções a níveis intermediários. O que mais? Ambientes onde tem muito particulado em suspensão, nós temos muitas interferências de vapor, o processo gera faíscas e tudo mais, essa é uma solução adequada para isso. E também nós temos a possibilidade de monitorar ambientes externos. Então, hoje é muito complicado você monitorar ambientes externos. A gente está falando de ambiente externo é muito comum em indústrias a gente ter a parte de produção ou a parte de armazenamento de produto ou acabado ou matéria-prima para produção, que eles ficam armazenados ao redor do prédio de produção. E nesse tipo de local, ou ele fica só embaixo de uma cobertura, ou ele fica simplesmente num ambiente totalmente aberto. E hoje não tem detecção para isso efetiva.
tirando a Aviotec. Então, a Aviotec suporta esse tipo de monitoramento, tanto no ambiente interno quanto no ambiente externo, quando você tem um ambiente muito desafiador. Vou citar alguns exemplos. Indústria de papel e celulose é um ambiente totalmente adequado para utilizar a Aviotec. Você tem vapor, você tem uma temperatura elevada, pé direito elevado, você tem muita carga de incêndio, você tem armazenamento tanto interno quanto externo, você tem indústrias químicas, indústrias farmacêuticas. Em farmacêutica, por exemplo, a quantidade de poeira em suspensão na produção aí de remédios, em cápsulas e tudo mais, é absurda. Então, existem vários tipos de aplicação para a utilização da detecção por imagem. Essa câmera é um detector, eu sempre faço a analogia dela é igual a um smartphone, um telefone hoje que a gente utiliza, tem um sistema operacional Bosch rodando dentro dela e tem aplicativos. Então a gente tem um aplicativo específico para chama, um aplicativo específico para fumaça. Os dois podem estar habilitados simultaneamente para detectar tanto fumaça quanto chama simultaneamente, ou a gente pode configurar só a fumaça em determinado espaço de tempo, só chama no outro espaço de tempo. Ela é super flexível. Além disso, nós temos outros 14 analíticos que podem ser configurados para trabalhar simultaneamente nela, que são os aplicativos que eu fiz analogia aí com celular. Então, cruzamento de linhas, contagem de pessoas, entre outras aplicações. Então, não é uma solução simplesmente para detectar incêndio, chama e fumaça. É uma solução no qual a gente consegue ter outras aplicações. Olha, esse corredor aqui só pode passar pessoas. Se entrar em pilhadeira, eu quero que gere um alarme. Ele gera um alarme totalmente dependente do sistema de alarme de incêndio. Essa câmera tem uma saída de contato seco que você vai monitorar da mesma maneira que você monitora um detector de chama, um detector de fumaça convencional, um detector de gás. E se essa solução estiver integrada no sistema de vídeo monitoramento, você pode ter a configuração dos demais alarmes conforme eu citei. O Fábio Queiroz está com a mão levantada, talvez tenha uma dúvida. Fábio, por favor, coloque no chat e assim que a gente terminar aqui em mais alguns minutos, a gente já responde a sua dúvida. Bom, e para que a gente possa finalizar aí, a gente gostaria de apresentar para vocês alguns cases de sucesso. Esses cases de sucesso aqui são mundiais. Vocês podem dizer, mas são longes e tudo mais. É um trabalho que a gente está fazendo aqui de ter autorização do cliente, ele tem que assinar uma carta aí para autorizar a gente poder divulgar as soluções. Então, vocês sabem que tem muitos fabricantes aqui que colocam, se instala um detector dentro da Petrobras, coloca o logo da Petrobras lá como um cliente de referência. Nós não podemos fazer isso a não ser que o cliente autorize através de uma carta. Então, por isso que nós temos aí alguns cases de fora e estamos trabalhando aí para termos aí cases aqui no Brasil e na América Latina. Então, aqui, por exemplo, hotéis. Nós temos um complexo hoteleiro Hilton na Turquia, onde nós temos tanto os detectores tradicionais como os detectores invisíveis, devido à categoria do hotel, eles exigiram. Olha aqui que interessante, pessoal. A rede de hotéis Hilton é americana e mesmo assim foi colocado um sistema N54. Então isso é importante. Na Polônia nós temos um complexo de shopping center chamado Union Square, onde nós temos aí mais de 14 mil detectores instalados com vários painéis em rede. Temos aeroportos no Camboja. Recentemente a gente fechou um projeto perto da Índia, onde vão ser 30 mil detectores. Aqui no Brasil, por exemplo, nós não temos autorização para colocar uma foto oficial sobre o case, mas o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, aeroporto de Cuiabá, entre outros, tem nossos detectores. Aqui, além de detectores pontuais, foram colocados detectores lineares também nos ambientes com pé direito mais elevado. Nós temos o setor aí automotivo, que é muito importante. Temos uma fábrica de trator aí, onde foram colocados 650 detectores de fumaça, combinados com térmico.
e também sistemas de aspiração. E temos outras indústrias também, por exemplo, uma fábrica de colchões na Nigéria, chamada Moka, no qual foram colocados detectores por imagem, a Viotec. É um ambiente, como vocês podem imaginar, com espuma, com cola, com tecido, alta carga de incêndio e a detecção precoce é muito importante. Então, os pés direitos são elevados, as áreas são muito grandes, foi utilizada a solução de detecção por imagem. Nós temos um outro case similar a esse, chamado Restonic, no México. Temos 4 fábricas já protegidas com a nossa solução, não só a detecção por imagem, mas também detectores tradicionais, acionadores manuais, sirenes e os painéis para monitorar tudo isso. Então, aqui são alguns cases nos quais vocês vão ver que são de verticais distintas, que todas elas são atendidas aí pelas nossas soluções. Agora, pessoal, o que a gente pediria antes de responder as nossas perguntas, aí a gente pede para vocês, com o celular, acessar esse QR Code, no qual tem uma pesquisa de satisfação aí. Enquanto vocês estão respondendo, a Amanda aqui vai indicar quais são as dúvidas para que a gente possa ir esclarecendo, ok? Amanda, temos dúvidas? Olá, pessoal. Só um minutinho. Eu vou aproveitar e vou também colar aqui para vocês no próprio chat o link da pesquisa, caso tenham algum problema, para poder acessar através do QR Code, tá bom? Não deixem de participar, é muito importante para nós aí ter a opinião de vocês sobre esse webinar, certo? Bom, nós temos perguntas sim, Renato. Eu vou começar com a pergunta da Letícia. Ela enviou a seguinte pergunta: como a Viotec se comporta em ambientes abertos, levando em consideração luminosidade, padrão de fumaça, interferência por vento e etc. Ótima pergunta, obrigado. É Letícia, né? Isso, Letícia. Ok. Letícia, super importante a sua pergunta, obrigado. Seguinte, quando a gente fala ambiente aberto, eu tentei citar alguns exemplos aí, ambiente aberto próximo de edificações. Então, a gente consegue monitorar um pátio próximo de um prédio de produção, de armazenamento, enfim. Sobre a condição de iluminação, a câmera ela consegue detectar chama e fumaça com pelo menos 2 lux de luminosidade. Caso tenha menos de 2 lux de luminosidade, por exemplo, no ambiente externo à noite, daí nós temos a necessidade de colocar o iluminador infravermelho junto à câmera para que ele possa gerar uma iluminação maior do que 2 lux para que a câmera possa funcionar corretamente. Então, isso é um projeto que a gente avalia caso a caso para que verifique se é necessário ou não a instalação do iluminador infravermelho adicional. Sobre ambientes abertos, vamos dizer assim, plantações. A gente tem muita demanda de monitoramento de incêndio em plantações de cana-de-açúcar, eucalipto, entre outros. Quando tem um ambiente muito grande como esse, a Aviotec não é aplicada, porque sim, ela vai sofrer interferências devido ao sol, devido a nuvens, devido a névoa que pode gerar, neblina, enfim, essa solução não é adequada para o monitoramento de uma plantação, por exemplo, de uma cana-de-açúcar, eucalipto, entre outras aplicações. Nós temos uma solução junto com um parceiro para esse tipo de aplicação, que caso você queira, por favor, entre em contato conosco que a gente pode compartilhar com você mais informações, onde é utilizada uma torre com uma câmera móvel, com um software analítico separado, onde é mais adequado para essa aplicação em plantações. Agora, em volta, para proteger o perímetro de uma edificação, está ok a utilização da Aviotec, mesmo em ambiente totalmente externo. Legal, Renato. Seguindo para a segunda pergunta do Eros. Renato, referente ao detector por aspiração, este módulo detector também é um filtro? Há necessidade de troca periódica? Ótima pergunta, Eros. O módulo não possui um filtro. O filtro é mais ou menos como a gente falou sobre a Viotec, a gente analisa caso a caso se é necessário ou não a instalação de um filtro. O nosso sistema de aspiração ele tem um filtro digital, vamos dizer assim, que não tem essa necessidade
de troca, de substituição, não tem um tempo de vida útil, basicamente é o mesmo tempo de vida útil do detector, mas em ambientes onde existe muito particulado de suspensão, nós recomendamos, indicamos que deve ser utilizado um filtro externo. Então, esse filtro externo é uma caixa, dentro dessa caixa tem 3 filtros de densidades diferentes, e caso esse filtro entre em colapso devido à quantidade de sujeira e tudo mais, é possível fazer a substituição apenas desses 3 níveis de maneira externa. E não tem um contador de tempo que é necessário resetar depois que troca esse filtro, é totalmente física a situação, mais ou menos como acontece com um detector pontual. Então é bem tranquilo esse aspecto, diferente de outros fabricantes que tem disponível no mercado. Seguindo, então, temos duas perguntas que o Marcelo nos enviou. A primeira é: para galpões de armazenagem de celulose com 18, 20 metros de altura e corredores estreitos de 5 metros de altura, creio que de largura, por exemplo, qual detector você recomendaria para incêndio? A detecção por imagem, a Viotec. Nesse caso, a gente pede, por gentileza, para que formalize só as dimensões do local, dos corredores, o layout, para que a gente possa analisar o ambiente e elaborar um pré-projeto com a quantidade de câmeras necessárias para poder atender esse ambiente. E a segunda pergunta do Marcelo é: e para a detecção de dióxido de carbono, devido aos caminhões e trem no pavilhão? Bom, a detecção de dióxido de carbono, nós não temos um detector específico para isso. Os nossos detectores que têm os gases químicos gerados pela combustão, ele não detecta apenas os gases químicos, sempre tem que estar combinado com fumaça e temperatura. Então, o que a gente diz para você, não sei se ficou claro para a minha pergunta, é o seguinte: se você quiser detectar apenas o dióxido de carbono, nós não temos esse tipo de detector. Estamos trabalhando para ampliar o nosso portfólio, mas especificamente o dióxido de carbono nós não temos. Agora, se você vê como um problema, se hoje os gases gerados pelos caminhões estão gerando falsos alarmes na sua solução atual, indicamos, utilize o nosso detector multissensor fumaça, temperatura e gases químicos e o de fumaça duplo feixe, que garantimos para você que você não vai ter falsos alarmes devido ao dióxido de carbono, ok? Legal. Temos aqui um comentário do Paulo, Renato, caso você queira comentar. Ele disse assim: a Viotec não foi desenhada para ambientes exteriores. Ela não funciona. Bom, como eu disse, existem aplicações e aplicações. A aplicação que a gente garante o funcionamento dela é para ambientes externos próximos de edificações. Quando a gente fala sobre grandes ambientes, um pátio totalmente aberto, sem uma edificação, uma plantação de cana-de-açúcar, eucalipto, realmente ela não é indicada para esse tipo de aplicação. Daí nós temos uma outra solução em conjunto com um parceiro, que daí sim é indicado para esse tipo de aplicação. Aí, para fechar, a gente tem aqui uma última pergunta do Marcelo. Ele quer saber qual que é a altura mínima e máxima para o sistema de aspiração. Bom, a altura de mínima e máxima, eu costumo responder, né, que é a altura que a fumaça chega, porque é importante que é necessário que a fumaça chegue. Então, não adianta, da mesma forma que eu citei o exemplo do detector linear de fumaça, a gente colocar um tubo de aspiração a 30 metros de altura, sem nenhum nível intermediário, e esperar que o sistema de aspiração vai detectar rápido um incêndio que ocorra ao nível do solo. Porque existem vários fatores. Existe um fenômeno chamado estratificação, que cria uma camada de ar quente próximo do teto que impede que a fumaça suba e chegue no nível que normalmente os detectores são instalados. Então, existe a necessidade não existe um mínimo e máximo para responder a sua pergunta, lógico, existe os requerimentos já indicados na norma, tem que seguir a norma, e isso indica que, por exemplo, na norma, nós temos lá a situação que
em prateleiras, a gente tem que colocar vários níveis de acordo com o pé direito do local. A gente seguiria da mesma proporção em relação ao sistema de aspiração. Se seja a cada 2 níveis, a cada 3 níveis, a cada 4 níveis, para que a gente instale o sistema de aspiração. Ou seja, não é um requerimento do nosso modelo de detector específico, é uma orientação de acordo com a norma, ok? Legal. Bom, não temos mais perguntas. Pessoal, muito obrigada pelas perguntas que vocês enviaram. Qualquer dúvida, o Renato também está aqui, ó, na sequência com o slide aí. Só um minutinho, deixa eu só dar uma confirmada. Acho que o Fábio que Acho está que o Fábio, comentando. Deixa eu Fábio acho só que tinha ver se. levantado a mão. Ah, desculpa. Fábio, me perdoa. Acabou que deu um probleminha aqui no chat, aí pulou a sua mensagem. Então, temos a sua para responder. Peço perdão. Ele diz assim: olha, esses 14 app que você citou, Renato, funcionam todos juntos em uma única câmera ou cada câmera funciona com apenas um ou limite menor de app? Existe uma quantidade limite de contagem de pessoas? Ótima pergunta, Fábio. As nossas câmeras, Fábio, possuem 14 analíticos ou aplicativos, mais 2 específicos de incêndio. Então, ao total, a gente tem 16 aplicativos disponíveis nessa câmera Aviotec, onde nós temos os 2 de incêndio, que são os básicos, que funcionam em qualquer situação, e desses outros 14, contagem de pessoas, cruzamento de linhas, etc., desses 14 você pode escolher até 8 para trabalhar simultaneamente com os 2 de incêndio. Então, resumindo, dos 16 ao total que uma Aviotec tem já embarcado nela, que não precisa de nenhum licenciamento adicional, nenhum custo adicional, você pode ter 10 analíticos funcionando simultaneamente. 2 de incêndio, um de fumaça e outro de chama, e outros 8 analíticos, seja de cruzamento de linhas, contagem de pessoas, etc., que podem estar trabalhando simultaneamente. Mas saliento que para esses outros 8 analíticos funcionarem e você ter informações individuais, daí é necessário, é obrigatório o uso de um software de gerenciamento de imagem, que pode ser Bosch ou de terceiros, para que você possa ter a informação individual de cada um dos eventos e ter uma contra-ação de acordo com cada evento de maneira individual, ok? Bom, pessoal, conforme a Amanda comentou, esse último slide, a gente compartilha aqui o meu nome, o meu e-mail, o meu telefone e o nosso site para que vocês possam buscar mais informações. O QR Code aí indica também o link mais rápido para o nosso site, para você não precisar digitar. E ficamos à disposição aí para qualquer dúvida adicional, para qualquer informação sobre o projeto. Vocês que citaram aí um projeto de papel e celulose, por favor, nos envie para que a gente possa elaborar um pré-projeto para que possa apresentar ao cliente. Ok? Amanda, mais alguma dúvida? Somente essa eu vi, na verdade, tem o Augusto falando sobre cases de referência aqui, Augusto, se existe alguma burocracia além de solicitar a carta para o cliente. A princípio, eu posso até responder para você essa pergunta. A gente realmente precisa dessa carta de autorização do cliente final para a gente poder fazer essa divulgação mais robusta para o mercado, né? Realmente setando o nome, o site, enfim. Então, por enquanto, a gente realmente está trabalhando aí sob demanda. Caso você tenha alguma sugestão, algo que você esteja trabalhando que veja uma possibilidade aí de a gente publicar um case em conjunto, pode entrar em contato comigo, até através do Renato também. Ele, né, tá aqui com os dados na tela, acho que vai ser um pouco mais fácil. E a gente conversa melhor e podemos aí aprofundar junto com o cliente o que mais a gente precisaria. é, solicitar, enfim, alinhar com o cliente, tá? Acho que cabe esse bate-papo direto para entender jurídico, né? Enfim, pontos de análise e questões que possam surgir além dessa carta, individualmente, tá? Não sei se eu fui clara aí, a gente pode conversar depois diretamente, que creio que pode ser uma boa oportunidade, tá bom? Beleza, aguardo o seu contato, gente. Muito obrigada, viu? Espero que vocês tenham gostado aí do nosso webinar. Renato, muito obrigada aí pela sua apresentação. E a gente fica à disposição de vocês, qualquer dúvida, qualquer informação adicional. Tá bom? Eu agradeço ao pessoal, Amanda, e fico à disposição aí para qualquer tipo de dúvida, questionamento, projeto, para que podemos ajudá-los, ok? Tenham um ótimo resto de Legal. semana.
Até a próxima. Tchau, 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 pessoal. pessoal.